Sejam todos muito bem-vindos ao DNA de Concurseiro. Eu sou o professor Abner Baltazar, sou sargento de polícia, sou idealizador do projeto DNA e para nós é uma honra ter vocês aqui conosco, ter a confiança de vocês para que a gente consiga dar mais um passo rumo à aprovação de vocês. Deixa eu colocar o fone aqui. Rumo à aprovação de vocês no concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 2025, ou seja, um concurso aí que está batendo as portas do edital, e vocês terão aqui o melhor do preparatório para alcançar essa aprovação. Eu fui aprovado em 8 concursos públicos, eu fui o 5º lugar geral no meu concurso de soldado, e nos últimos 5 anos eu ajudei centenas de alunos a se tornarem meus irmãos de farda, e logo você será o próximo aprovado. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, DUDH, um documento muito importante que aparece no edital do concurso de soldado da Polícia Militar e que vai ser um divisor de águas para que você consiga ganhar mais questões e, se Deus assim permitir, dar um passo adiante aí rumo à sua aprovação. Vamos passar aqui o nosso slide. Já me apresentei para vocês. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje da contextualização histórica dos direitos humanos. Professor, por que isso é importante? Para que nós consigamos entender as dimensões dos direitos humanos previstas na DUD, inseridas na DUD, que são a primeira, a segunda e a terceira dimensão, quais sejam as liberdades, as igualdades e as fraternidades, ou liberdade, igualdade e fraternidade. Nós podemos dividir as 3 dimensões nessa maneira. Mas para que a gente consiga entender essas 3 dimensões com clareza, com tranquilidade, é importante nós entendermos a contextualização histórica da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos direitos humanos como um todo. Porque é impossível você falar de direitos humanos sem falar de evolução histórica. Um anda atrelado com o outro, e é isso que nós vamos falar aqui hoje um pouquinho. Então, olha só. Na sua opinião, e eu gostaria que você deixasse nos comentários dessa aula aí, que depois eu vou ler com bastante atenção, te responder, o que é ou o que são os direitos humanos? Nós temos algumas definições, mas é importante você já começar a tratar isso aí na sua cabeça, para que ao longo do nosso curso você consiga fomentar, consiga desenvolver o seu raciocínio com relação aos direitos humanos e consiga fazer uma prova inteligente. Aqui eu não quero que vocês simplesmente decorem um conteúdo, eu quero que vocês consigam enxergar o conteúdo de direitos humanos de uma maneira ampla, macro, fácil. Na hora da prova é só marcar o X no lugar certo. Então, o que é ou o que são os direitos humanos na sua concepção? Eu trouxe algumas definições, mas você pode desenvolver definições aí na sua cabeça também, dentro do núcleo. E eu já quero convidar os senhores e combinar com vocês que, quando eu falar sobre o que é o núcleo, você vai lembrar comigo o seguinte, ó, o núcleo é a dignidade da pessoa humana. Esse é o núcleo envolvido no contexto de direitos humanos, ou seja, a ideia central, o núcleo mesmo dos direitos humanos é a proteção da dignidade da pessoa humana. Se eu não tiver esse objetivo, eu não tenho por que falar em direitos humanos. Tranquilo? Então, olha só, algumas definições prontas que a gente pode trazer para te ajudar a elucidar essa pergunta do que é ou o que são os direitos humanos. Um conjunto de normas jurídicas nacionais e internacionais que buscam assegurar um patamar mínimo de dignidade para qualquer ser humano. A ideia do núcleo, dignidade da pessoa humana. Uma outra definição, é uma ferramenta para quê? Para restabelecer o quê? A dignidade mínima às pessoas que tiveram essa condição retirada. Volto para o núcleo, dignidade da pessoa humana. Ou seja, tudo que eu falo de direitos humanos precisa envolver a ideia do núcleo, de novo, a dignidade da pessoa humana, tranquilo? Vamos passar mais um pouquinho? Quais são os âmbitos, ou âmbitos, né, de atuação dos direitos humanos? Eu posso falar que ele trata de tratados internacionais, ele fala e respeita os costumes, e ele fala e respeita dos princípios gerais dos direitos internacionais, ou seja, eu
observo quais são os tratados, eu observo, ressalvadas as proporções, os costumes locais, ou seja, uma tribo indígena em que é comum para um rito de passagem do menino para o adulto, essa criança, ela ser submetida a um processo talvez ritualístico lá, de amadurecimento, atravessar numa água gelada, passar uma noite na mata caçando alguma coisa, isso aí fere a dignidade da pessoa humana? Não, não fere. Isso faz parte de um rito, isso entra na ideia dos costumes, porque não degrada aquela condição humana. Agora, se eu falo de outros tons, como em algumas tribos aborígenes mais afastadas no interior da África, em que há, inclusive, a violação da liberdade sexual das mulheres, das meninas, num tom de brutalidade, num tom de mutilação, aí eu já não entendo como costume e eu começo a entrar na seara da violação dos direitos humanos. Então, muita atenção no que vem a ser costume e no que viola a normalidade, tranquilo? E quando eu falo de princípios gerais dos direitos internacionais, eu falo de, num contexto internacional, daqueles princípios, daqueles tópicos que protegem a dignidade da pessoa humana num contexto global, tranquilo? Vamos passar mais um pouquinho? Evolução histórica dos direitos humanos. Como eu disse lá no início, é difícil nós falarmos de direitos humanos sem falar de evolução histórica. Um anda atrelado ao outro, eles andam lado a lado. Então, quando a gente fala assim, ó, que os direitos humanos se baseiam em contextos históricos, nós seguimos uma sequência de acontecimentos marcantes na humanidade para que os direitos humanos evoluíssem. Quer um exemplo? Lá na década de 20, até no Brasil, nós tínhamos, inclusive, a figura do crime de adultério. Era crime cometer adultério. Hoje isso é verdade? Não. Ou seja, é uma evolução. Entendeu-se que o adultério é algo que faz parte, infelizmente, né, da sociedade e que isso não justificaria ser mais crime. Isso é uma evolução dos direitos humanos? Sim. Porque uma vez que eu deixo de ser crime, eu deixo de penalizar o agente desse até então crime e eu não cerceio mais um direito fundamental dele, que é o direito de locomoção, o direito de ir e vir, porque era a pena na época era o pagamento financeiro de multa e talvez até uma pena de reclusão. Então, só para você entender essa ideia de evoluir, ou seja, os direitos humanos, eles vão acontecendo dentro dos marcos da humanidade. Uma coisa que eu gosto de falar com os meus alunos sempre é o seguinte: os direitos humanos é uma caixa de evolução. Sempre entram direitos e nunca saem direitos. E eles evoluem sempre num caráter do quê? Positivo. O que é isso, professor? Aqui estão os direitos humanos. Os direitos eu posso falar que eu vou sempre, talvez, acrescentar direitos. Se eu tiver que modificar essa caixa, é para colocar novos direitos ou melhorar, evoluir os que estão aqui dentro. Mas eu não retiro o direito das pessoas. Então, sempre entra, nunca sai, num caráter positivo. Tranquilo até aí? Espero que sim. Então, olha só, os direitos humanos, eles estão sempre evoluindo, eles têm um caráter crescente de melhorar e garantir mais direitos para as pessoas, beleza? Bom, com a transformação do mundo, revoluções, declarações, outros direitos vão ganhando o status de direitos humanos, e assim inauguram outras dimensões. Hoje, a gente fala em até 14ª dimensão dos direitos humanos. Só que, para a nossa prova, basta que nós nos atenhamos, que nós fiquemos estabelecidos, assim, firmados nas 3 primeiras dimensões, que eu já disse para os senhores, que são as liberdades, as igualdades e a fraternidade. Quais sejam? Primeira, segunda e terceira dimensão. Vamos só dar isso aí, ó. Beleza. Então, sigamos aqui no nosso contexto. Passar aqui o slide. Eu trago aqui para vocês alguns marcos importantes dos direitos humanos, alguns pontos, fatores-chave que aconteceram na sociedade e que marcaram pontos de evolução desses direitos humanos. E é importante nós sabermos disso, a pessoa não cai historicidade dos direitos humanos na nossa prova de soldado da Polícia Militar. O CRS, que é a banca da PM, não cobre historicidade na prova de soldado. Eu sei disso,
mas eu não quero que você vá para a prova simplesmente decoreba, até porque quando você for entender lá o Pacto de São José da Costa Rica, né, entendendo aqui os direitos humanos, estudando a Constituição Federal de 88, que é tema da nossa prova, é importante você conseguir observar como foram esses documentos construídos ao longo da história, para que você consiga ter uma visão macro e não somente um decoreba. Isso vai te ajudar numa questão de texto, numa questão de entendimento, embora não caia doutrina, mas você pode interpretar, conseguir encaixar as peças do quebra-cabeça, uma vez que o CRS, a banca da Polícia Militar, tem se tornado ainda mais especialista na elaboração de questões. Então, a gente precisa ficar esperto nisso, ok? Então, olha só, marcos importantes que antecederam o surgimento das 3 dimensões dos direitos humanos. Então, é importante a gente se ligar nisso aqui. Então, bora lá, sigamos. Primeiro marco, isso aqui literalmente era um cilindro mesmo, senhores. Deixa eu voltar aqui, que saiu aqui da minha canetinha aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. O cilindro de Ciro, que aconteceu em meados de 539 a.C. Olha só quanto tempo antes, olha só. O cilindro de Ciro foi reconhecido como a primeira declaração dos direitos humanos. Olha que interessante. O rei Ciro II, que era um imperador na época, né, da Pérsia, ao conquistar a Babilônia, permitiu que os povos escravos retornassem ao seu país de origem e ainda houvesse, nesse contexto, o primeiro relato de tolerância e liberdade religiosa. Como assim, meus amigos? Deixa eu explicar para vocês. Nesse período aqui babilônico, lá do rei Nabucodonosor, para quem gosta da história bíblica, que é o meu caso, sabe do que eu estou falando. Nesse período, nessa época, o rei Nabucodonosor, que era o imperador lá da Babilônia, ele não permitia que as pessoas prestassem culto para suas religiões de origem, em específico o povo judeu que acreditava no único Deus, o teocentrismo, tranquilo? Então, esse rei na Babilônia, ele cerceou um direito natural de liberdade dessas pessoas, liberdade de expressão religiosa. Para vocês entenderem como era grave isso, para o povo judeu, o nome ele tem um significado muito forte. Quando a pessoa ela recebia, ou até hoje recebe um nome, ela recebe um nome travado num significado. Tem um contexto por trás desse nome. Lá na Babilônia, não só a proibição de prestar culto religioso para aquela religião, a liturgia que eles acreditavam, mas quando os judeus iam escravos lá para a Babilônia, eles também perdiam a sua identidade original. Ao entrar na Babilônia, eles deixavam o nome judeu deles para trás, obrigados pelo Império Babilônico, e assumiam um nome babilônico, ou seja, tinham 2 direitos humanos violados aqui, a da liberdade de expressão religiosa e a da liberdade civil do nome, do reconhecimento. Eu me chamo Abner, se eu chego num outro país e começo a ser chamado de João, eu não me reconheço como João, porque meu nome é Abner, eu fui criado desde a infância com Abner, batizado pelos meus pais, enfim, é algo que viola um direito fundamental. Volta no núcleo. Isso viola o quê, meus amigos? A dignidade da pessoa humana. E aqui, o rei Ciro II, ele enxergou essa violação e ele resolveu pôr um basta nisso, ou seja, ele entendeu que as pessoas não tinham a obrigação de perder a sua liberdade de expressão de culto, e ele trouxe literalmente num formato cilíndrico de pedra, o que veio a se tornar o primeiro protótipo de uma declaração de direitos humanos à época, ou seja, um pioneiro, 539 a.C., nós tivemos esse start, ou seja, quando o rei permite que as pessoas tenham a escolha da livre religião, liberdade de expressão religiosa. Começa a fazer a ponte, liberdade de expressão religiosa, 539 a.C., prevista na nossa Constituição, no artigo 5º da CF, que trata da liberdade de expressão religiosa, assim como a prestação de cultos e suas liturgias, previsto na nossa Constituição. Estão ligando os fatos? A importância de você entender a história e como que isso foi surgindo até chegar onde nós estamos hoje. Então, se liga nessa ideia aí, não perca o raciocínio, tranquilo? Um outro salto importante na história, um outro marco na história no que tange aos direitos humanos, foi dado em meados de 1215, lá na Inglaterra, quando eu tenho a ideia da Carta Magna, ou Carta Libertatum. O que foi isso? Essa carta foi assinada pelo rei João, que até então era denominado Rei João Sem Terra, a figura dele aqui, ó. Por que Rei João Sem Terra? Esse camarada aqui, numa disputa ferrenha com a França, porque Inglaterra
e França são inimigas até hoje. Na época napoleônica, a Inglaterra dominava o mar, Napoleão dominava a terra, então eles são inimigos antigos. E o rei João, em busca dessa insanidade por dominar território e conquistar a França, ele começou a negociar e perder terras que não pertenciam, terras da nobreza, dos senhores e terras do clero, da Igreja Católica, ou seja, os dois pilares, os que sustentavam a Inglaterra, porque a figura do rei era quase que uma figura alegórica, embora nós estivéssemos no ápice aí do absolutismo, enfim, mas a figura do rei era uma figura que não tinha tanta expressão, ou seja, os dois polos aqui, ó, quem sustentava o comércio, a burguesia, os senhores, e aqui do lado o clero, a igreja católica, que retinha dinheiro, recebia dinheiro dos fiéis, e ambos sustentando a coroa. E esse camarada aqui começou a perder terra, por isso o apelido dele era Região Sem Terra. E aí tem um documento que tornou limitado o poder da monarquia na Inglaterra, impedindo assim o exercício do poder, desculpa, do poder absoluto. Esse documento ele foi resultado do desentendimento entre o rei João, o Papa e os barões ingleses acerca de prerrogativas do rei, ou seja, o rei agia de forma desordenada e ainda feria vários direitos fundamentais dos seus súditos. O povo deu um basta e criou a Magna Carta em 1215. Então, mais um salto aqui na nossa história, vamos passar a nossa slide, a gente chega no período aqui, ó, do absolutismo, século XVIII, absolutismo versus iluminismo, ou seja, duas realidades distintas que começaram a se confrontar, se conflitar uma com a outra. Deixa eu pegar só uma aguinha aqui. Aí na nossa garganta fica assim. Que começaram a se confrontar uma com a outra, e chegamos nesse ponto onde aqui começa a eclodir o que talvez hoje seria a versão mais atualizada antes da DUDH, das declarações dos direitos, nesse período aqui é importantíssimo. Olha só, nesse período surgem vários questionamentos por parte da população burguesa, principalmente na Europa, acerca do poder absoluto do rei. Aqui eu tenho os pensamentos iluministas, Jean-Jacques Rousseau, Robespierre, Montesquieu, pessoas, pensadores iluministas, que começaram a falar assim, ué, esses reis estão poderosos demais, nós trabalhamos, sustentamos, somos o braço, a mão, as pernas dessa coroa, e de uma maneira absolutista, dominadora, terrível, esse povo nos oprime, impõe sobre nós elevadas taxas de impostos, cobranças excessivas, mantém uma vida tranquila, nós sustentamos uma corte pesada, inchada, e de direito nós não temos nada. Essas foram as ideias iluministas, com mais especificidade na França e na Inglaterra. E claro que depois isso se espalhou, inclusive refletindo no Brasil, com a Inconfidência Mineira na figura do Alferes Tiradentes. Então, olha só, algo que aconteceu na Europa trouxe para o Brasil, só que aqui não teve um desdobramento como teve na Europa. Aqui a Inconfidência foi abafada logo, mas na Europa, principalmente Inglaterra e França, esses pensamentos tiveram um corpo, uma força muito grande e conseguiram, inclusive, virar a jogada do contexto político europeu. Então, olha só, o povo já não aceitava mais ter os seus direitos mínimos retirados, ou seja, o povo aqui não tinha direito de nada. Inclusive, na época da Revolução Francesa, vamos falar logo, foi um dos períodos em que a França sofreu com um dos invernos mais rigorosos da história. Enquanto as pessoas morriam de fome, de frio nas calçadas em Paris, na França, a esposa do rei, a esposa do imperador, a esposa do rei francês, tomava banho de champanhe, Maria Antonieta, tomava banho de champanhe. E tem até uma passagem engraçada que fala assim, que alguém chegou para ela e falou assim, ô, dona Maria Antonieta, seu povo não tem pão, tá morrendo de fome. Ela foi e falou assim, se eles não têm pão, que eles comem um croissant. Isso soou muito mal, e nós vamos entender um pouquinho mais para frente, um dos pingos d'água para o estopim da Revolução Francesa. Mas voltando. O povo não aguentava mais sofrer com seus direitos mínimos retirados, direitos como os de propriedade, ou seja, eles não tinham direito à propriedade. Se eu tinha uma terra, eu tinha que parte dessa terra passar para a coroa e a outra parte eu tinha que produzir para pagar imposto para a coroa. Não dá. Livre comércio, ou seja, eu não poderia negociar, fazer meus comércios de maneira livre, porque tudo tinha que tirar um texto da coroa. Aqui no Brasil,
Tem até aquela expressão, o quinto dos infernos. Já ouviu falar disso? Pois é, até uma minissérie aí que teve na televisão. O quinto era a quinta parte, um quinto do ouro, tudo aquilo que era produzido aqui na colônia tinha que ser devolvido, entregue em forma de imposto para Portugal. Daí essa expressão, o quinto dos infernos. Então, olha só, era uma taxação absoluta, absurda, grande, daí a ideia de absolutismo, pesado, entendeu? O direito deles de ir e vir, entre outros direitos cerceados, eram cerceados e totalmente cortados, controlados pelo poder absolutista. Então, surge aqui dois movimentos que inauguram as três dimensões dos direitos humanos. Gente, aqui é o marco dos marcos. Nós falamos do cilindro de Ciro, falamos da Magna Carta, mas nesse ponto, no século XVIII, eu tenho dois movimentos que foram assim, o despertar dos direitos humanos na atualidade, naquele período e dali para frente, desdobrando o que nós vivemos até hoje nessas três dimensões inseridas na sua prova de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, olha só, o primeiro marco importantíssimo que nós falamos é a independência dos Estados Unidos. Isso aqui, em 1787, trouxe uma visão diferente para o mundo. Os Estados Unidos, até então colônia da Inglaterra, começou a enxergar que eles eram capazes de serem autônomos, e realmente eram mesmo. Eles não precisavam viver vinculados e subjugados pela colônia inglesa, ou seja, a Inglaterra fazia uma parte dos Estados Unidos como colônia de exploração. E nós sabemos, a exemplo do nosso país, quando você tem uma colônia de exploração, você não tem a ideia de desenvolvimento daquela terra. É tirar tudo que eu posso, extrair tudo que eu posso e rachar fora, deixar aquilo ali, a Deus dará. Essa era a ideia de uma das partes dos Estados Unidos. Já na outra, era uma colônia de povoamento, na parte norte dos Estados Unidos, ou seja, lá eu não sei, não sou muito bom desenhista, mas vamos fingir que isso aqui é os Estados Unidos, é mais ou menos isso aqui. Olha só, daqui para baixo eu tinha uma colônia de exploração, daqui para cima eu tinha uma colônia de povoamento. Aqui devasta, tira o que eu puder. Aqui não, eu tenho que fazer isso aqui prosperar, porque eu vou ficar por aqui. Só que, obviamente, essa parte aqui se tornou dominante, e eles começaram a perceber o seguinte, poxa, se a gente ficar subjugado com a Inglaterra, nós nunca vamos crescer. Então, olha só, em 1787, os Estados Unidos lutaram por sua independência e promulgaram a sua Constituição, que, diga-se de passagem, é a mesma até hoje, enquanto que nós tivemos já 7 Constituições. Esse foi um marco muito importante no que tange a evolução dos direitos humanos. Outro ponto, os americanos não mais aceitaram a subordinação inglesa e declararam independência. Com isso, direitos foram conquistados. Essa geração tem como elemento principal a ideia clássica de liberdade individual, concentrada nos direitos civis e políticos, tranquilo? Esse foi um dos pontos importantes aqui. E, na minha opinião, de vários historiadores que gostam, estudantes, né, estudiosos dos direitos humanos, para mim e para nós, a Revolução Francesa foi o ápice do ápice, porque é aqui que surge aquela ideia do liberté, igualité e fraternité. Olha só, liberdade dos direitos civis e direitos políticos. Lembra que nós vivíamos o absolutismo e nós não tínhamos, na época do absolutismo, liberdade para nada? Eu não podia votar, eu não podia ser votado, eu não participava da coisa do Estado, eu era totalmente anulado. Pois é, aqui na Revolução Francesa, meu primeiro pilar, liberdade, liberté. Eu peço liberdade de quê? Dos direitos civis, eu quero vender, comprar, negociar, até porque quem sustentava o peso da coroa francesa era a burguesia. Os burgueses são o quê? Comerciantes, tranquilo? Então, lógico que eu preciso, se eu tenho uma revolução para acabar com o sistema instalado que está me prejudicando, eu preciso gritar por direitos que me interessam. Então, para um burguês que quer negociar, que quer ter seus direitos civis, olha o Código Civil entrando em cena, ó, Código Direito, Lei do Inquilinato, compra, venda, 7 dias de garantia que você tem no curso online, justamente isso no Código Civil, ou seja, liberdade civil. Eu peço essa liberdade em primeiro momento. E eu peço liberdade política, pô, se eu sou burguês, eu enxergo que esse sistema da coroa, sistema da monarquia está pesado, eu quero um outro sistema, e esse sistema ele tem que ser politizado, mas para que isso aconteça, eu preciso participar. Então, além da liberdade dos direitos civis, eu preciso da liberdade política. Aqui eu falo de um Estado nulo, neutro, a menor parte, ou mínimo, né? A menor participação possível, até melhor aqui, ó,
Estado mínimo, a menor participação do Estado possível. Tranquilo? Já, essa aqui é minha primeira dimensão, olha só, estudo dentro do contexto da Revolução Francesa. Já na minha segunda dimensão, lá no Igualité, eu peço que igualdade, olha só, aqui o Estado, ele já é um Estado ativo. Em que sentido? Igual, tratando igual os iguais e desigual os desiguais. O Estado precisa ser a balança de equilíbrio. Programas assistencialistas na medida certa, programas de acesso na medida certa, para que todos tenham as mesmas condições de desenvolvimento. Tranquilo? Então, primeira dimensão dos liberdade, dos direitos civis e políticos, na tela comigo. Segunda dimensão, da igualdade, ou seja, o Estado mais atuante para tornar igual os desiguais, equilíbrio. E a terceira dimensão, professor ou sargento, fica à vontade, do jeito que você quiser me chamar. Olha só, a terceira dimensão, fraternidade. O que é isso, professor? Que cobre todas as outras duas dimensões, beleza? Isso aqui, gente, olha só, quanto conteúdo dentro da Revolução Francesa. E olha que nós ainda nem tivemos a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, só aconteceu em 1948. Então, olha aqui, ó, em 1789, na França, a burguesia, insatisfeita com as desigualdades cometidas pelo soberano rei Luís XV, se levantou e não mais aceitou tais imposições. Alguns pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, com pensamentos iluministas, guiaram a massa burguesa à Revolução Francesa. Lição, assiste lá no YouTube, ó, a Revolução. Assiste isso lá, ó. A Revolução, tá no YouTube. Vocês vão ver o contexto. Inclusive, tem até essa imagem aqui, claro que com atores, né? Mas tem essa imagem que ela é icônica da Revolução Francesa na capa desse documentário, que é muito legal, muito rico. Tá lá no YouTube. Então, assista esse documentário aqui. Então, olha só. Os revolucionários afirmaram que o ser humano nascia com direitos naturais de liberdade, igualdade e fraternidade. Opa! Primeira, segunda e terceira dimensão. Direitos esses suprimidos pelo Estado na figura do rei, obviamente. Então, com a Revolução Francesa, os direitos reivindicados eram direito de ir e vir, liberdade, todos os homens são livres, liberdade, direito à propriedade, liberdade, também definição e divisão de poderes, e não mais concentração de um rei, igualdade, liberdade, fraternidade. Aqui, eu começo com aquela ideia, prevista inclusive na nossa Constituição, no artigo 2º, que eu falo da divisão de poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu até brinco que isso aqui é oriundo do francês. Aí a galera fala para os alunos fazer biquinho e fala assim, ó, biquinho, ó, legislativo, executivo, judiciário. Ô, gente, artigo 2º de onde, professor? Da CF de 88, ó, oriunda na Revolução Francesa. Vocês estão entendendo a importância de nós entendermos o contexto, entendendo, ficou redundante, mas não tem problema não. Vocês conseguiram compreender a importância de nós entendermos a evolução dos direitos humanos? Algo que aconteceu lá em 1789, refletiu 99 anos depois, na nossa, com mais, não um pouquinho, na nossa Constituição Federal. Então, olha só, eu não sou bom de matemática não, ainda bem que eu dou aula de direitos humanos, mas olha só, é isso que eu quero que vocês compreendam, é isso que eu quero que vocês entendam. É importante você entender a historicidade dos direitos humanos para que você seja um estudante, um concurseiro safo, inteligente, que consiga articular e montar as peças do quebra-cabeça, e consiga, inclusive, achar a resposta de uma questão na prova que talvez esteja enunciado de 2, 3 questões assim, porque isso acontece, e acontece muito, beleza? Então, sigamos aqui, ó. Então, a Revolução Francesa, com os direitos civis, surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Atenção, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? A DUD, que é o nosso documento de prova, é de 1948. Essa aqui é outro tema, é lá da Revolução Francesa. Eu até deixei aqui, ó, não confundam, porque são diferentes, embora tenham o mesmo viés, o mesmo norte. Não é novidade a banca tentar confundir e colocar esse documento misturado com a DUD e o candidato marcar feliz e errar feliz, tranquilo? Então, QAP total,
com relação a esses dois documentos. Esse aqui não cai na nossa prova, esse cai. Só que aqui surgiu daqui. Então, só atenção nessa ligação, mas um documento é diferente do outro, beleza? Então, olha só, principais dimensões destacadas nesse período. Liberdades, que eu falei para vocês lá atrás, ó, liberdade dos direitos civis e liberdade dos direitos políticos. Eu falo aqui, né, eu explico um pouquinho sobre os direitos civis, que são prerrogativas, isso eu já expliquei para vocês, de vender, comprar, casar, descasar, enfim, isso tudo faz parte de direitos civis, depois desdobrou até no nosso Código Civil, e dos direitos políticos, que eu posso participar da coisa do Estado, beleza? Então, olha só que legal dentro da primeira dimensão. Vamos passar. Trouxe aqui, isso é importante, ó, vamos dar uma lida aqui, ó. A diferença entre os direitos civis e políticos é que o primeiro é universal, ou seja, abrange todas as pessoas, sem qualquer distinção, ou seja, os direitos civis abrangem todo mundo tem direito a direitos civis. Já os direitos políticos não, e a gente consegue ver, inclusive, essas distinções na nossa Constituição. Olha só, gente, a importância e a riqueza disso aqui. Você tem, num documento que surgiu lá em 1789, o reflexo disso em 1988 na nossa Constituição. Eu falo que eu preciso de um direito civil que todos nós temos. O estrangeiro que está no Brasil, ele tem direitos civis aqui, ele pode comprar, pode vender, pode alugar, isso é direito, pode casar, pode descasar, isso é direito civil. Só que esse estrangeiro, ele já não é alvo dos direitos políticos por completo, se ele não atender os requisitos da nacionalidade, artigo 12 da nossa Constituição. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, direitos civis, todos têm direito, direitos políticos, alguns têm direito, e esse sim faz distinção, tranquilo? Então, olha só, mas os direitos políticos, é o que eu estou falando, são direitos de participação restrita à cidadania. E aqui a gente vai ver na nossa aula de Constituição que para que eu tenha os meus direitos políticos garantidos, eu tenho que atingir o ápice, que é a cidadania do meu país, legal? E por isso atingir somente os eleitores, garantindo o direito a participar da vida política e institucional do seu país, se forem considerados cidadãos. Ou seja, eu posso morar, mas não sou cidadão, eu posso ter direito civil, mas eu posso não ter direito político. Estão entendendo? Nós vamos explicar isso melhor na aula de constitucional, mas é só um adianto, olha só. Ou seja, os alistáveis, que são aqueles que exercem o direito político, beleza? Aí eu gosto de fazer a associação da primeira dimensão com a nossa Constituição, que eu estou fazendo o tempo inteiro. Ó, direitos civis, artigo 5º, faz alusão dele. Direito político, artigo 14 a 16 da nossa Constituição, é o que trata dos direitos políticos. E olha, gente, dentro da CF de 88, eu tenho a primeira dimensão dos direitos humanos, a dimensão dos direitos humanos, que surgiu em 1789. Tem ou não tem que saber historicidade? Olha só que legal esse contexto histórico aí para nós. Então, passado um período, passada a Revolução Francesa, eu tenho a ideia da Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial, meus amigos? A Revolução Industrial, ocorrida entre 1760 a 1840, foi um período que acabou-se a Revolução Francesa, os burgueses assumiram. Quando eu tenho os burgueses assumindo, a gente governa de acordo com o nosso interesse. Lembra que antes a burguesia era subjugada? Deixa eu pegar uma borrachinha aqui. Lembra que antes a burguesia era subjugada? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Boa. A burguesia era subjugada pela coroa. Vamos desenhar a coroa aqui. Deixa eu ver se eu sou bom de desenho. Aqui, ó, a coroa. E eles oprimiam a burguesia. A burguesia eliminou a coroa e emergiu, subiu e virou situação. Virou quem domina. Agora, quem que eles estavam subjugando? O povo, ou seja, a classe operária. Aqui começa, esse cara aqui, o Charles Chaplin, esse filme é legal, Tempos Modernos, mostra o excesso de trabalho nessa época, que as pessoas eram subjugadas nesse período. Então, antes eu era oprimido, agora eu sou opressor. E a Revolução Industrial, ela traz para nós o surgimento da segunda dimensão com mais ênfase. Embora essa fala tenha saído lá na Revolução Francesa, eu começo a enxergar isso com clareza na Revolução Industrial. Por quê? Lá atrás, eu acabei com o absolutismo, ao reino, embora que eu acabei com o absolutismo, guilhotinei o rei. Aí eu subo com a burguesia. Quando eu tenho uma opressão da classe operária, você concorda comigo que eu não tenho mais a igualdade? Então, aqui eu peço liberdade. Aqui eu começo a pedir o quê? Igualdade. Gente, surge aqui o nosso artigo 6º da Constituição Federal, que são os direitos sociais. Começa aqui na segunda dimensão dos direitos humanos.
tudo ligado um no outro, tranquilo? Então, olha só, embora tenha sido um movimento de industrialização e avanço tecnológico, veio repleto de desvalorização dos direitos sociais de igualdade, ou seja, eu não tinha horas regulamentadas de trabalho, eu não tinha férias remuneradas, eu não tinha licença maternidade direito, as mulheres iam com as crianças bebezinhos para trabalhar, quando aquela criancinha soubesse a pegar um objeto, ela já era empregada também, e era uma criança de 5, 6 anos, entrava em mina de carvão, respirando aquela condição toda tóxica lá na Inglaterra, enfim, na Europa, para poder trabalhar, a criancinha de 5 anos, trabalhando 10, 11 horas em mina de carvão. Isso não tem cabimento. Ou seja, eu tenho uma desvalorização social total aqui. Eu tenho uma desvalorização e degradação da pessoa humana na questão dos direitos sociais. Então, é aqui que tem mais força e mais ênfase a segunda dimensão dos direitos humanos, quando eu peço um direito social, direito positivo, a atuação do Estado para trazer igualdade, e eu tenho esse reflexo na nossa Constituição, que são os direitos sociais de segunda dimensão, tranquilo? E, com o fim desse período da Revolução Industrial, eu entro no período do que chamamos de Grande Guerra, ou Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, eu falei da primeira dimensão, cadê minha caneta? Da primeira dimensão, que são as liberdades civis e políticas. Eu falei da segunda dimensão, que são os direitos aqui, de igualdade, os direitos sociais. E agora, meus amigos, eu falo da terceira dimensão e última dimensão, que é a fraternidade. E essa fraternidade ela surgiu após os horrores das guerras. A Primeira Guerra Mundial foi conhecida, foi um marco pela criação e o surgimento de armas de extermínio em massa, gás de mostarda ou gás sarin, bombas, ou seja, o aprimoramento, isso aqui é até a cena de um filme muito interessante, o aprimoramento das guerras de trincheira, ou seja, aqui eu começo a transformar o avião sendo empregado como instrumento de guerra, eu tenho aqui uma potencialização da crueldade humana num cenário de guerra, tranquilo? Então, eu tenho aqui, ó, que começa em 1914 e vai até 1918, o período aí da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho um período de paz, mas que a Europa estava toda conflituosa, e em 1939 eu tenho o estopim da Segunda Guerra Mundial. Então, num lapso curto de tempo, eu tenho duas grandes guerras que envolvem o mundo inteiro, um contexto gigantesco, e literalmente o mundo inteiro. Envolveu a Ásia, envolveu a América do Norte, a América do Sul, a Europa inteira, ou seja, o contexto global foi inserido nesse período de guerras. Então eu falo da Primeira Guerra Mundial e falo da Segunda Guerra Mundial, liderada por esse candango aqui, que você sabe muito bem quem é, Adolf Hitler, o Heinrich Himmler, que era o braço direito aqui do Hitler nessa época. Ou seja, eu tenho dois períodos, meus amigos, de total desvalorização do núcleo. Lembra qual que é o núcleo? Qual que é o núcleo, meus amigos? Dignidade da pessoa humana. Aqui eu tenho os campos de concentração que mataram e dizimaram milhares de pessoas, sem falar os mortos da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho aqui, ó, essas imagens horrorosas que realmente traz para nós a capacidade cruel do ser humano. E isso aqui é a falta clara da fraternidade. Eu não tenho afago, afeto nenhum pela figura humana quando eu encontro essas situações aqui dos campos de concentração. Olha só, alguns filmes que vocês podem assistir nesse período aí, antes do edital ou depois do edital, que ajuda vocês, inclusive, a estudar tranquilo, é bom, é didático. Vocês podem assistir aí, ó, A Vida é Bela. Vocês podem assistir O Menino do Pijama Listrado, eu até trouxe onde você vai encontrar aqui, ó. Esse aqui está no Apple TV, aqui você encontra no Netflix, Sobreviveu ao Holocausto no YouTube, Perdoa-nos as Nossas Ofensas, você acha no Netflix, O Guarda de Auschwitz, você acha no Prime Video, tem a Lista de Schindler, que você acha também no Prime, ou seja, são vários filmes, O Diário de Anne Frank, são vários filmes que trazem para nós os horrores da Segunda Guerra Mundial. E isso tudo mostra a capacidade cruel do ser humano de subjugar o outro quando ele tem um interesse maior, quando ele tem interesses escusos. Então, nesse período, eu tenho, assim, né, surge, como durante a Revolução Industrial e no período entre as guerras, há também uma desvalorização social, somada a uma total desvalorização da pessoa humana. Assim, ocorre uma migração / integração entre a segunda e a terceira dimensão, que são os direitos sociais
e a fraternidade. Por quê? Eu tenho, nesse período de transição entre a Revolução Industrial e as guerras, uma desvalorização total, tanto dos direitos sociais, inclusive na Alemanha, isso foi muito claro, os judeus perderam totalmente os seus direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, foram todos rechaçados, e nem se fala da ideia da desvalorização da pessoa humana aqui na ideia da fraternidade, tranquilo? Então, para a gente ter uma visão geral das nossas dimensões, para que na próxima aula nós entremos efetivamente na Declaração Universal, você tem a primeira dimensão, que fala das liberdades, dos direitos civis e políticos. Aqui eu falo de um Estado negativo, ou seja, menos Estado e mais liberdade, mais pessoa e menos Estado, tá? Quando eu falo da segunda dimensão, eu já falo do direito social, aqui já é o contrário, aqui eu já quero que o Estado forneça para mim educação, saúde, propriedade, lazer, segurança, que é o que nós faremos, eu faço já e você também fará, amém? Deixa um amém nos comentários aqui. Estado positivo, ou seja, é o Estado que é obrigado a fornecer isso aqui, nem que seja o básico, mas o Estado precisa ser positivo e garantir isso aqui, que é um direito mínimo, pois ele proporciona isso mesmo que mínimo ao cidadão. E a nossa terceira dimensão, que é a fraternidade, é a proteção ao direito da comunicação, da paz, da autodeterminação dos povos. Tudo isso a gente, inclusive, vê no artigo 4º da nossa Constituição, quando eu falo do Brasil frente às relações internacionais, falo isso aqui, ó, da autodeterminação dos povos, a proteção da propriedade, da produção artística, intelectual, etc. e etc. Tranquilo, meus amigos? Então, depois de todo esse contexto e todo esse cenário, em 10 de outubro de 1948, através da Resolução 217-A3 da ONU, da Organização das Nações Unidas, eu tenho na figura da Eleanor Roosevelt, até então esposa do presidente americano Franklin Roosevelt, a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela era uma resposta imediata às atrocidades cometidas durante as guerras mundiais, mas foi um somar de todo o contexto histórico. Meus amigos, chegamos ao fim dessa aula introdutória. Espero que vocês tenham conseguido compreender de maneira macro, de maneira clara, a evolução, a linha histórica dos direitos humanos, para que na próxima aula nós possamos entrar de pé direito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não perca a próxima aula, fique com Deus, forte abraço e bora para cima. Olha o nosso lema, ó, #marcar o X no lugar certo. Tamo junto, forte abraço.